Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um dia, né? Nosso devocional, café da manhã com o Senhor. Estamos aqui trazendo mais uma palavra, né? Para nossos corações, né? Hoje eu vou ler, né, a palavra do Senhor que encontra em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, que diz assim: Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor, para servirem eternamente. Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Glória a Deus, né? Essa é uma palavra, né? Fala sobre a arca, né? A arca do Senhor, né? Que naquele tempo, né? Eles tinham ali maior amor pelaquela arca, né? Maior cuidado pelaquela arca, né? Porque representava a presença do Senhor ali, né? Para eles, né? Que ali dentro da arca havia, né? A tábua dos 10 mandamentos, né? Havia o maná, né? E também havia a vara de Arão, né? Então, para eles ali era muito importante, né? A arca, né? Representava assim algo muito importante para eles, a presença do Senhor, né? E até hoje, né? A arca ela é muito importante, né? Hoje a arca se encontra assim, na réplica dela se encontra, né? Em Israel, né? Se encontra lá, porque verdadeiramente ninguém sabe hoje, né, onde a arca se encontra, né? Tem muitas histórias, né? Outros falam que a arca está debaixo do templo ali, né? Então, hoje ninguém sabe, né, onde ela se encontra, mas naquele tempo, né, a arca ela se encontrava, né? Deus orientou ali o sacerdote, né, Arão, a Moisés, como planejar e como fazer a arca, como construir a arca. Deus colocou os centímetros, Deus colocou o que eles deveriam fazer, os desenhos, as estaturas, tudo como ia ser de ouro, né, de ouro puro. Então Deus assim orientou ali os sacerdotes, né, Arão, e aqueles, né, que sabiam mexer naquele tempo, né, trabalhar com artesanato, com ouro, né, então eles ali fizeram a arca. Então, né, ficou ali, né, várias outras coisas que Deus mandou construir, né, o Santo dos Santos, o templo, né, o templo, o Santo Santo era um lugar onde um véu assim separava, um pano assim separava o templo, né, do átrio. Era tudo dividido assim. No final era o Santo dos Santos, que era somente aonde os sacerdotes poderiam entrar, né? Então era dividido ali, né? Deus deu, né? Tudo direcionado por Deus, né? Como eles iriam fazer o templo, né? Como eles iriam fazer ali aquelas bacias, utensílios para se apresentar diante de Deus. Deus orientou ali cada palavrinha, eles obedeceram, né? Cada linho, púrpura, assim, os panos, assim, era a coisa mais linda. Ali o templo, as coisas que sabe que eles fizeram ali para Deus, a coisa mais linda. Pedras preciosas, a roupa dos sacerdotes, muitas coisas. Então Deus orientou ali para eles, não foi uma coisa bagunçada, né? Deus orientou ali para o sacerdote ele como fazer para adorar o Senhor, né? Para chamar assim a presença dele, né? Para adorá-lo. Então isso começou de
Moisés, Arão. Então Deus foi orientando ali, vocês vão fazer assim, o átrio, o templo, o santo dos santos, que vai separar, as paredes vão ser de ouro, vai ser de púrpura. Então eles fizeram o melhor, Deus ordenou e eles fizeram o melhor para adorar a Deus, né? Então fizeram também a arca, né? Ali com querubins, e a coisa mais linda da arca, né? Que dentro da arca tinha o maná, né? As tábuas do mandamento e a vara de Arão. Então, né? Por muito tempo, né? Aconteceu guerras, né? Aconteceu ali, né? Jerusalém foi sitiada ali, foi invadida. Depois passou vários reis, né? Teve Davi, teve seu filho. Então, né? Então a arca ela ficava, né, para lá e para cá, né? A arca ficava para lá e para cá depois disso, né? Depois de Salomão. Tanto é que depois que veio as guerras, né? Que, se eu não me engano, foi o povo da Babilônia, se eu não me engano, não sei se foi o povo da Babilônia ou o povo romano que levou a arca, né, que sitiou, bagunçou lá, quebrou os templos, quebrou onde eles adoravam a Deus, bagunçou, quebrou tudo e levaram cativo o povo, bagunçaram, levaram a arca, esconderam, não sei para onde. Hoje as pessoas, né, não sabem muito bem aonde a arca se encontra, outros falaram que enterraram, então no lugar, os pesquisadores, né. Então, naquele tempo, né, Davi mandou preparar a tenda para a arca, né? Que depois que os sacerdotes fizeram, que aquele povo fizeram, né, a arca, né, houve muita guerra, né, sitiaram Jerusalém também por causa da desobediência do povo de Israel. Então levaram a arca, levaram outras coisas, quebraram o templo, né? Os dias de hoje vandalizaram, né? Quebraram tudo, bagunçaram, né? Então, né, depois de um tempo, né, depois de Davi ler as crônicas que acontecia antes, né, no rei, né? Então ele viu aí, né, se falar sobre a arca, então ele foi atrás, né? Foi atrás, preparou uma tenda, aí foi quando aconteceu tudo aquilo, né? Foi para Obed-edom, né? Depois a morte daquele de Uzá, né, que tentou levar a arca assim de qualquer jeito, aí Davi, né, aí depois Davi pegou de novo a arca, né, mas já assim tudo organizado, tudo assim pelos levitas, né, aí começou a fazer tudo certo novamente, né, certo pelo certo. Então ele pegou e levou essa arca, né, fez uma tenda e levou a arca de novo para Jerusalém, né, para ali se alegrar, para adorar, para voltar aos princípios, né, para voltar aos princípios que tinham sido roubados, os princípios que tinham sido, né, ali, né, levado, que tinham sido, né, então ele voltou de novo. Davi era um homem muito diferente, né? A gente se maravilha quando vê a história de Davi, porque ele foi assim um homem assim segundo o coração de Deus. Ah, mas segundo o coração de Deus é ser difícil, é impossível? Não é impossível. Segundo o coração de Deus não é impossível. Sabe por que não é? Porque segundo o coração de Deus é um coração puro, coração que agrada a Deus, um coração verdadeiro, né? Segundo o coração de Deus é você viver na pureza, é você escolher viver na verdade, né? Segundo o coração de Deus é você escolher fazer somente o bem, somente o que beneficia, né? Nunca o mal, né? Viver segundo o coração de Deus é mesmo você errando, mesmo você sendo ser humano, você está na presença do Senhor pedindo perdão, né? E faz diferente, né? Você, né? Ali estar aos pés do Senhor, buscar o Senhor, andar com o Senhor, ser diferente, segundo o coração de Deus. Então o que chamou a atenção de Deus em Davi foi assim, o que chamou a atenção de Deus, né, por causa da verdadeira, de Davi ser verdadeiro, sabe? Ele era muito verdadeiro. Ele era verdadeiro, né? Ele escolheu ser verdadeiro, andar na verdade, escolheu ser diferente das pessoas, né? Ele escolheu
Então, tudo deu certo para ele, porque ele escolheu ser a verdade, andar na verdade, viver na verdade. Então, tudo deu certo para ele. Por quê? Porque o que estava dentro aqui ia para fora. Então, ele ganhava as lutas, ele vencia porque Deus era com ele. Porque Deus dava a vitória, porque Deus via o esforço, Deus era com ele. Né? Quando a Bíblia fala assim, o Senhor é contigo, porque ele está se agradando. Todas as vezes que ele fala aqui na palavra de Deus, para Maria, né, para Gideão, como nós vemos, quando ele fala assim, quando ele se apresenta, ele fala, o Senhor é contigo, né? Porque realmente ele é com a gente. Sabe por quê? Porque ele se agradou. Ele se agradou de alguma coisa em mim e em você. Por isso que fala, o Senhor é contigo, porque ele só é com aqueles que é verdadeiro. Tem muita gente que fala que conhece a Deus, mas não conhece, verdadeiramente não conhece. Deus é muito diferente do ser humano. Deus é muito diferente. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não pensa como o homem pensa. Deus não é como o homem é a aparência. Deus não é. Deus é a verdadeira, é a verdade, né? Tem muita gente que acha que conhece a Deus, mas não conhece o modo que ele trabalha, que ele faz, que ele age, que ele é, que ele não conhece o que agrada o coração de Deus, ele não conhece, né? Porque Deus não olha a capa, eu já falei muitas vezes aqui nesse vídeo, Deus olha o coração, ele olha dentro, o interior, né? E ele se agradava de Davi, porque Davi era verdadeiro. Davi não escondia nada de Deus, dizendo para a linguagem de hoje, ele não escondia nada de Deus não, né? Ele era verdadeiro, né? Ele fazia vontade, errava ali, mas ele era verdadeiro, estava sempre na presença de Deus, orando, buscando. Olha, a gente ora em espírito, sabe por quê? Porque todo tempo que a gente está orando, a palavra do Senhor diz, orai e vigiai, né? Todo dia temos que estar orando, vigiando, orando, conversando com Deus, falando, Senhor, me ajuda, consultando, né? Tem que estar ali, Senhor, eu tenho isso e aquilo, como se fosse um amigo, como a gente conversa com um amigo, né? Aí, né? Então Deus se agrada e chama a atenção dele, porque ele vê que você está botando a sua fé em ação, né? Você está acreditando, confiando, né? E eu já tenho andado na fé, tenho vivido na fé, né? Porque, né, eu creio em Deus e Deus se revela para quem crê nele, né? Deus só vai se revelar para você a partir do momento que você acreditar nele de todo o seu coração, né? Então é assim, Deus é muito diferente do homem, né? E Deus é maravilhoso, né? Ele trabalha não como um trabalho, o homem, ele sempre quer alguma coisa em troca, né? Eu só vou fazer, tipo, eu só vou abençoar fulano se ele fizer isso para mim, mas não, Deus não é assim, com Deus não trabalha assim, né? Deus não trabalha assim. Deus é maravilhoso, né? Deus, né? Nós servimos este Deus porque Ele é maravilhoso, Ele nos abençoa, né, com tudo, né? Então, essa é a palavra de hoje que nós temos para o nosso coração, né? Essa é uma palavra, né, sobre a presença, sobre chamar a atenção de Deus, né? Sobre, né, nós carregarmos a arca, nós carregarmos a presença, que é o mais valioso. Davi buscou, né, foi atrás, então ele conseguiu, né, voltar a fazer o povo adorar o Senhor, né? Ele conseguiu porque ele correu atrás do povo, buscou a arca, né? Então ele conseguiu, né, restaurar ali, fazer, né, voltar de novo, né, trazer a presença do Senhor para o povo, né? Então, né, fica com essa palavra de hoje para nossos corações, né? Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.